Bem-vindos a mais um vídeo da revista Automotive. Hoje estamos a testar a Takeuchi TB216 híbrida no salão Galabau em Nuremberg. Vou-vos primeiramente apresentar algumas características técnicas da máquina para depois comentar como é que foi aqui o ensaio nas suas várias vertentes. A Takeuchi TB216 híbrida tem um motor diesel e um motor elétrico complementar. Como é que funciona? O motor diesel funciona tal e qual as outras séries da TB216 da Takeuchi, dar a chave e funcionar com a máquina. Se quisermos passar por um motor elétrico, encaixa-se na tomada a máquina através do cabo que ela tem, e aqui uma tomada tem que ser trifásica, e então automaticamente a máquina passa para o modo 100% elétrico. Em termos de operação, é só dar a chave e regular aqui na alavanca a velocidade, ou neste caso a rotação, digamos assim, do motor elétrico, e ela já está pronta a funcionar com os mesmos comandos como se estivéssemos a operar com o motor diesel. Há aqui a vantagem de, no modo elétrico, ela fica silenciosa e não emite gases de escape, o que pode fazer com que ela opere em espaços fechados, por exemplo, neste que eu estou a operar. Como podem ver, para aceder ao motor elétrico, basta abrir esta tampa porque ele está acoplado na parte externa, digamos assim, da cabine. Se for preciso fazer alguma intervenção é fácil, o motor está acessível, quer este elétrico, quer depois o motor a diesel na parte de dentro, abrindo a alavanca e conseguindo chegar ao motor a diesel para trocar filtros ou fazer qualquer tipo de manutenção. Portanto, a acessibilidade mantém-se em termos de pós-venda e facilidade também de manutenção e reparação destes motores. Passando então ao teste da máquina em si, fazendo aqui a contextualização, eu fui ao salão da Galabau em Nuremberg e não tinha nada preparado. Cheguei ao stand e pedi à Takeuchi se eu podia experimentar a máquina. Depois aqui de alguma conversação, eles deixaram-me então experimentar a máquina, fazendo, claro, aqui uma pequena formação inicial para perceber como é que ela funciona, quer da parte 100% elétrica, quer também porque ela estava equipada com uma garra hidráulica. Esta garra hidráulica roda 360 graus e depois também para todos os ângulos. Tem aqui uma particularidade que é, tem 3 bolas de borracha para poder ser utilizada, por exemplo, neste tipo de situação com blocos de cimento ou coisas um pouco mais frágeis. Estas bolas de borracha ajudam a agarrar estes objetos, principalmente porque com a força do hidráulico eles podem se rachar ou partir. E aqui eu comecei por este primeiro bloco, exatamente para testar já logo o hidráulico da máquina, como é que funciona, e já deu para perceber que ele é bastante reativo e tem que ter aqui muito mais sensibilidade quando estamos a operar este tipo de garras hidráulicas. Agora eu vou agarrar uma pedra da calçada, um paralelepípedo, e como podem ver é uma pedra bem pequena para o tamanho da máquina, e mesmo assim ela não escorrega e a garra hidráulica consegue agarrar bem. Eu passo com a pedra por cima aqui de uma garrafa de cerveja para verem que esta máquina consegue manter a precisão mesmo também com objetos pequenos. Ela não balança, ela não treme e por isso nós ganhamos confiança. Ao soltar, aí é que temos que fazer com alguma sensibilidade, porque senão pode abalar aqui as estruturas, mas aí já vem com a prática da máquina em si. Agora o teste é eu abrir ao máximo esta garra hidráulica e, portanto, vou testar a abertura máxima ao agarrar um lancil e colocá-la aqui na pilha dos outros lancios. Um ponto positivo para a visibilidade desta Takeuchi e, novamente, também aqui a facilidade de conseguirmos operar com a máquina, sendo aqui a primeira vez que eu estava a operar quer com a máquina, quer com esta garra hidráulica. Da amplitude máxima passamos agora para o peso máximo e para quase que a máxima da irregularidade, que é esta pedra que vocês estão a ver aqui. A forma dela é difícil, portanto, de uma garra conseguir fixar nela, mas esta garra hidráulica consegue bem ter força suficiente para agarrar e também capacidade de assegurar. E aqui chegamos à única limitação que esta máquina tem, que é
ao operar com o modo elétrico, ela não tem tanta força. Esta é uma máquina do segmento das 1,5 tonelada, 1,6 toneladas, e se eu tivesse a operar com o motor diesel, provavelmente ia conseguir levantar esta pedra. Neste caso, eu consigo só mais arrastá-la de um lado para o outro, eu não consigo utilizar o braço na sua força toda, porque exatamente o hidráulico não tem força para levantar esta pedra. De qualquer das formas, consigo mexê-la, mas não como se estivesse a operar com o motor diesel, e aqui já vemos uma das limitações das máquinas elétricas, a força. Se eu falei das desvantagens, também tenho que falar da vantagem. Uma das grandes vantagens é o silêncio. A máquina operar em modo 100% elétrico praticamente não faz barulho. Como vocês podem ver, só se ouve o salão que está à minha volta, as pessoas a andarem e a circularem. Outra grande vantagem é não emitir gás de escape, o que permite com que ela trabalhe dentro de espaços confinados. Neste caso aqui é o salão, mas podia ser um centro comercial, um apartamento, o que seja. Em espaço fechado, o operador é muito mais saudável trabalhar em modo 100% elétrico. O último teste foi movimentar esta manilha de cimento, e aqui eu já tive a ajuda do público. A única dificuldade é que estavam todos a falar em alemão e tudo a falar ao mesmo tempo. Portanto, eu não estava a conseguir perceber como é que eu havia de posicionar a garra hidráulica nem a máquina para conseguir mexer nesta manilha de cimento. Oh, so, hey, da, so. Ausklappe. 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 Kollege. Ausklappe. Ausklappe. Para desanuviar um pouco da manobra, vou falar aqui do Salão Galabau. Ele acontece de 2 em 2 anos em Nuremberg, na Alemanha, e é dedicado às máquinas de construção, principalmente para jardinagem, paisagismo e obras de média dimensão. Tem todas as marcas de máquinas importantes do mercado e também tudo o que sejam acessórios ou empresas que prestam serviços nessa área. Tem aqui uma grande vantagem, é que podemos testar as máquinas em espaços fechados, como é aqui o caso, e assim tomar algum contacto com máquinas diferentes. Voltando à manilha, eu estava a tentar encaixar a garra hidráulica por dentro e não estava a funcionar. A única coisa que estava a funcionar era que eu estava a conseguir entreter bem o público, que eles estavam a interagir comigo e a divertirem-se um bocado com as minhas dificuldades. Weiter, weiter. Feuer. Ausklappe. Sollen wir schnell probieren? Entretanto, veio um técnico da Takeuchi que explicou-me como posicionar a garra hidráulica por dentro da manilha e depois como é que eu havia de fazer para conseguir movimentar esta manilha de cimento. Porque, tal como foi com aquela pedra grande, aqui a máquina novamente não tem força suficiente para conseguir operar com o braço em toda a sua amplitude. E por isso aqui é preciso fazer um truque, aproveitando a grande amplitude de trabalho que tem esta garra hidráulica, puxando o manípulo um pouco para trás, e assim a máquina consegue ganhar um equilíbrio diferente e movimentar esta manilha de cimento. Esta Takeuchi TB216 híbrida mostrou assim uma grande versatilidade neste tipo de operações, acoplada à garra hidráulica da DMS, que é uma marca alemã de implementos. Foi possível mexer desde paralelepípedos, lancis até manilhas e a pedras maiores, uns com mais dificuldade, outros com menos, mas mostrou ser uma máquina bastante versátil, com vantagens e também com as suas limitações, como todas as máquinas. Portanto, espero que tenham gostado mais deste teste e até ao próximo vídeo.